Olá! Hoje eu vou explicar um pouquinho sobre o conteúdo e a utilização do livro Quórum no Condomínio. Ele está na segunda edição, foi totalmente repaginado desde a capa até o projeto gráfico interno dele, então ele está todo diferente da primeira edição. Foi totalmente revisado, então foram incluídos alguns tópicos até a pedido de leitores aí, né, que sentiram falta de algumas coisas, então nós procuramos incluir. Ele não vai ser um livro de leitura, tá? Porém, eu considero um livro de cabeceira de todo o condomínio. Acho que todo condomínio deveria ter pelo menos um exemplar. Então, o que eu recomendo, a leitura mesmo aqui, que vai ser a parte conceitual, vai ser aqui, ó, o que é quórum. Então, aqui nós procuramos colocar a finalidade, os tipos de quórum, dar alguns exemplos, quais são os quóruns previstos no condomínio, diferenciar a maioria simples, maioria absoluta, metade mais uma das frações ideais e dar exemplo prático, tá? Então, essa é a parte conceitual do livro, essas pagininhas iniciais aqui. Depois nós vamos lá para a tabela temática. Na tabela temática, nós procuramos colocar vários exemplos práticos, que normalmente surge dúvida. Como é que a eleição do conselho consultivo, qual é o quórum para eleger, a eleição do síndico, elevadores, eu preciso reformar, qual é o quórum? Então, a gente buscou vários casos práticos e muitos, aliás, a maioria deles não está explícito na lei, né? E justamente por isso que esse livro foi criado. Porque na ocasião que eu estava fazendo os formulários do condomínio, que constam lá no site Viva o Condomínio, que são vários modelos de documentos aí de uso de síndicos, administradoras, eu e o autor Luiz Fernando de Queiroz, nós sentimos falta de alguma tabela que tivesse ali alguns quóruns de maneira prática, de maneira fácil, porque muitas vezes o síndico, o administrador, o advogado tem que ficar recorrendo à lei e ficar deduzindo, né, o que a lei quis dizer, ou como que isso se aplica, como que por analogia nós podemos aplicar a lei a esse caso prático. Então, nós buscamos um rol de exemplos bem extensos daquilo que normalmente acontece no condomínio e procuramos facilitar isso. Então, ao invés do administrador, do síndico, ter que ir lá no Código Civil, ter que ir na lei do condomínio ou buscar alguma doutrina que explique esse exemplo ou que fique mesmo na dedução, a gente tentou simplificar e trazer isso de forma fundamentada. Então, tem sempre o exemplo prático, tem o quórum e tem o embasamento legal, né? Então, em todos os exemplos que a gente trouxe aqui, vai ter isso. Então, sempre o quórum, o exemplo, né? O caso prático, o quórum e o embasamento legal. Depois da tabela temática, vem a tabela progressiva. Essa tabela progressiva, a finalidade dela é para que o síndico ali, o gestor, veja quais são os quóruns de mais fácil aprovação, aquilo que não depende de votação em assembleia e ele pode fazer sem preocupação, né? Então, alguns exemplos também mais recorrentes disso. E aí ele vai aumentando o grau de dificuldade, então ele vai desde independe de votação em assembleia, até deliberação por maioria simples, né, em assembleia. Então, por exemplo, aprovação de contas do síndico, aprovação deliberação por maioria simples. E aí ele vai aumentando o grau de dificuldade. Isso aí é legal para a gente ter uma visão, porque é assim, conforme o impacto do que vai ser levado para aprovação, não pode ficar na mão de poucas pessoas. Então, quanto menor o impacto aquilo vai causar no condomínio, mais fácil é de aprovar, menos pessoas precisa para aprovar. Agora, se é uma obra que vai envolver grandes despesas, por exemplo, aquilo vai aumentando o grau de dificuldade de aprovação. Alteração de convenção é uma das coisas mais difíceis também, junto com troca de fachada, né, que exige unanimidade. Então, quanto maior o impacto daquela decisão, mais quórum precisa, ou seja, mais pessoas precisam participar. E o intuito dessa tabela progressiva foi esse, foi mostrar aqueles que não dependem até aqueles que precisam de unanimidade do condomínio. Depois disso vem a legislação citada. Por quê?
Como a gente cita a legislação aqui na tabela temática, né, a gente sempre cita ali qual a lei que tá, onde é que tá o artigo, tudo certinho, então fica fácil para o síndico ter acesso à letra da lei, ou seja, como que está escrito no Código Civil, como que está escrito na lei do condomínio, como que está escrito na lei da acessibilidade. Então consegue ter ali a lei já prontinha para ler também, para ver o embasamento e para ter acesso fácil. Assim não precisa ficar carregando Código Civil, lei do condomínio embaixo do braço, já vai estar tudo aqui. Depois disso vem o setor de jurisprudência. Jurisprudência, nós procuramos pegar alguns temas também e como que os tribunais vêm decidindo, né? Então tem algumas decisões aí, por exemplo, sobre alteração de fachada. O que os tribunais vêm entendendo? Então a gente fez um resuminho, uma ementa, né, dessa jurisprudência, destacando aquilo que interessa. Ou seja, aqui a gente consegue ver como que os tribunais vêm decidindo e consegue já ter acesso fácil ali. Vou mostrar aqui, ó, que está sublinhado, né, que a gente sublinha daí para facilitar aquilo que realmente interessa. E então esse é o intuito do quórum no condomínio. Recomendo que cada condomínio tenha pelo menos um exemplar, que cada síndico tenha um exemplar, porque vai ser uma coisa útil para evitar que as aprovações na informalidade acabem acontecendo, ou as aprovações eu imagino que seja esse o quórum, eu deduzo, na dedução, né? Então, para que fique um negócio mais formatadinho, para que evite o risco de anulações de assembleia, até mesmo de discórdia, né? Porque muitas vezes as pessoas acabam fazendo ali conforme aquilo que imaginam ou aquilo que é mais fácil, mas depois fica sujeito a uma anulação, fica sujeito a briga no condomínio, porque de repente não era bem aquilo. Então o intuito dessa obra foi dar um direcionamento e uma luz para esses temas que normalmente são tão difíceis de encontrar. Então tá aí. O exemplar está à venda na livraria Bonijures, está no Amazon, vai estar em outros lugares também. Espero que vocês gostem e qualquer dúvidas ou sugestões a gente fica à disposição. Até mais!